Boa tarde. Queria dizer à Kitty que foi muito intrigante receber esse convite, porque eu passei esses dias todos a perguntar: mas o que é que queres que eu vá falar? Porque eu não sou da área das artes e das esculturas, né? E esses dois aqui dominam completamente o assunto. E realmente não consegui encontrar uma razão, não é? Mas pronto, fiquei tranquila, porque eu disse, bom, provavelmente vou descobrir lá, não é? E agora que a Kitty estava a dizer que foi a partir dessa viagem, eu devo ter dito alguma coisa na viagem que ela achou minimamente interessante, né? Porque eu também era um pouco carta fora do baralho ali, porque eu sou psicóloga social e eu estava rodeada de pessoas que são ativistas. Eu sou militante dentro da minha área, dentro da academia, né? Não tenho essa pegada ativista que tinha todo mundo no grupo, a maior parte das pessoas. Então eu devo ter dito alguma coisa ali que ela achou que fazia sentido, então vamos lá, né? E queres que eu comente alguma coisa? O que é que me surgiu do filme? Dos dois filmes, que eu acho que são muito impactantes, né? E eu depois fui ver principalmente o segundo filme, como é que ele construiu, de onde é que veio essa ideia, não é? De fazer um filme em cima de um outro. E não conseguia deixar de pensar. Eu vou falar isso só como um pontapé de saída. Estou aqui assim ainda a pegar as coisas. Não pude deixar de pensar a partir do livro La Restitution, que foi escrita pelo Ferguin Sarr e a Bénédicte Savoy. E eu fiquei a lembrar muito de uma imagem que a Bénédicte Savoy apresentou aqui, não sei se alguém assistiu, que ela teve em Lisboa, dentro do projeto Memoir, né? Memórias, e ela apresentou o relatório que eles fizeram da questão da devolução, que foi uma solicitação do presidente Macron aos dois. Não sei se conhecem a história desse livro, né? Que na verdade era um relatório que ela e o Fermin Sarr fizeram a pedido do Emmanuel Macron sobre a questão da restituição da arte, de peças. Era um inventário, não é? No fundo, das peças que existem em França. Exato, que existem em França. Mas o que mais me reteve na apresentação dela foi o filme que ela passou da devolução, do ato de devolução de 25 peças ao Benin, não é? E eu achei muito interessante o que aconteceu naquela imagem. Portanto, eles filmaram as pessoas a acompanharem as peças, que eram muito grandes. Os bronzes. 26 peças. E quando ela disse 26 peças, eu já fiz assim, porque há mais de 65 mil peças a serem devolvidas pela França, não é? Mas todo aquele cerimonial no Benin, que inclusive onde estiveram presentes, reis, não é? Do país, além do governo oficial. E é muito interessante ver essas imagens, né? Porque os reis vestiram aquelas vestes mais sagradas e acompanharam as peças, etc. E o que foi interessante é que fizeram um edifício para receber as peças, só que na exposição também também era uma exposição de arte de artistas contemporâneos do Benin, que eu achei bem interessante. Até gostaria de saber o que é que Kitty pensa disso, né? Mas depois lá vem aquela pergunta, né? Mas como devolver os objetos? Os países africanos não vão fazer nada com aquilo. E o que eu queria lançar aqui como provocação
é assim, bom, vocês não têm nada a ver com isso, no sentido assim. Porque vai ter que haver um processo de ressignificação desses objetos, se for o caso. Pode ser, inclusive, que a ressignificação signifique jogar aquilo no rio, por exemplo, né? Para poder acalmar os ancestrais, por exemplo, não é? Então, eu não sei, eu vou passar o microfone para não começar a dispersar, depois vou voltar. É interessante estes dois filmes porque, sobretudo no primeiro filme, As Estátuas Também Morrem, nós percebemos uma intenção excelente, mas ainda um discurso muito europeu sobre tudo o que está em causa, não é? Ainda que se levantem algumas questões que permanecem, mas o discurso sobre o outro é ainda muito essencialista, se quisermos, não é? Imagino que tenhas muito a dizer sobre isso, Paulo. Obrigado, Kit, obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar ao lado dessas duas camaradas, manas, né, da luta. Enfim, eu acho que esses dois filmes são muito importantes e concordo contigo que, sobretudo esse primeiro, é ainda olhar, até porque quem faz todo o elenco são pessoas brancas, embora os brancos dito aliados, né? Essa palavra bastante problemática. Só para fazer assim um parênteses, acho muito interessante que os dois filmes, porque o discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire, que é um texto que continua de uma grandíssima atualidade, e estávamos a falar de reparações, é um texto que deveria estar, por exemplo, nos currículos do primário à universidade, porque é muito, muito importante. Tem muitas coisas lá dentro que daria horas e mais horas para falar sobre isso. Daria até um curso só sobre o discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire. É um discurso que foi encomendado. E foi encomendado por um jornal da extrema-direita francesa. Porquê? Porque Aimé Césaire, na altura, por causa da questão era deputado na altura, e votou uma lei sobre a departamentalização, ou seja, uma lei contra a independência da Martinica na altura, mas fez por causa de umas questões geopolíticas para que os Estados Unidos não ocupassem o território, etc. Né? Mas esse gesto fez com que a extrema-direita pensasse que o Aimé Césaire tivesse voltado, né, para as questões coloniais, etc., e encomendaram um texto que seria um apogeu, né, uma apologia à colonização. Ele disse, sim, vou fazer um texto, mas dos meus termos, e até o texto, na altura, o primeiro título era o Impossível Contato, que depois voltou com esse título, o discurso sobre o colonialismo, ou seja, foi basicamente o tiro foi pela culatra, mas essa questão de ter sido encomendado é interessante, porque este filme também, As Estátuas Também Morrem, foi uma encomenda do Alain Diop, né, da Présence Africaine, a esses realizadores, né, e acabou por sair este trabalho. E também é interessante porque foi apresentado no primeiro congresso dos escritores negros, escritores negros de Paris em 56 e 50 qualquer coisa, se não me engano, onde a questão da cultura esteve muito presente, mas em diferentes termos. Essa questão da essencialização esteve muito presente no discurso do Senghor, para quem existe uma certa alma, uma certa... Senghor tem uma visão da negritude que é bastante essencialista no sentido em que existe como se existisse uma missão negra, né? E o discurso que ele fez acabou por por ter muita base, ou seja, ao apresentar o filme naquela sessão, acabou por dar argumentos ao Senghor, mas o que aconteceu também foi que a maior parte dos artistas que estiveram ali e fizeram um discurso, como o Fanon, por exemplo, fez o discurso sobre a questão da cultura, o próprio Aimé Césaire
acabaram por trazer a questão da cultura nacional. Acabaram por mostrar que, e estamos num contexto em que houve um Bandung antes, né? Eu, por exemplo, estive em Bandung e havia toda essa efervescência em relação à questão da descolonização, da soberania, etc. E já não estava mais nessa questão exclusivamente da arte, ou seja, a arte sim, mas uma arte política, a cultura sim, mas uma cultura política, onde há essa questão muito concreta da descolonização dos países. A missão do homem branco, do homem negro, seria sim a libertação total dos seus países, mas também dos outros povos. Isso foi muito importante porque também estiveram outros negros naquela altura. Esteve o Richard Wright, por exemplo, né? E na altura Fanon disse: os problemas que animam os negros americanos são completamente diferentes dos problemas que animam os negros do continente. Isso foi muito importante para mostrar, e também só para dizer, o MSDR no seu discurso também dizia: deixem os povos africanos entrar na grande cena da história, mas nos nossos próprios termos, né? Ou seja, tudo isso foi muito importante para quebrar um bocadinho essa noção de que há uma missão, de que temos objetos culturais que estão ligados a uma cultura, etc. Tudo isso tem um determinado contexto, né? Numa situação colonial, numa luta pela libertação, a cultura muda de significado. Tanto que os poetas, enfim, os artistas vários, começaram a produzir uma arte diferente, uma arte de denúncia. Mas isso só para responder a tua pergunta, vou só fazer aqui. Porque antes de falar da Dália, queria trazer aqui alguns aspectos, né? Que têm a ver com a questão da reparação, que se calhar tu vais fazer algumas perguntas depois, porque acho muito importante. O filme aqui traz aqui muitas questões, né? Mas estamos num contexto muito complicado em Portugal, não é? Estamos no contexto dos 50 anos de 25 de Abril, mas também no contexto centenário do nascimento do Cabral em Cabo Verde. Estamos, e isso é muito importante relativamente à questão da declaração do Porto, comemoramos há pouco os 75 anos do desastre da assistência em Cabo Verde. A assistência era um espaço em que os famintos iam receber comida em Cabo Verde por causa da fome, que não é porque a natureza cabo-verdiana é madrasta e não chove, mas era um crime colonial. Portugal produziu aqueles famintos e aquele muro que derrubou foi um crime de Portugal que ainda não é reconhecido. A questão das fomes em Cabo Verde não é reconhecido enquanto um crime colonial. E é muito interessante que estamos nesse contexto dos 75 anos e também dos 50 anos do fechamento do campo de concentração de Tarrafal. De modo que há muitas verdades, né? Há muitos testemunhos que ainda não estão ditos. Essas estátuas, é interessante, né, ver as estátuas a fazer o discurso, mas há muitos corpos, né? Há muitos ossos, falando aqui dos ossos de Lagos, que têm coisas ainda por dizer e que é preciso trazer aqui nesse contexto nacional. Obrigada, Apolo. Quando pensamos em todo o sumário histórico que fizeste, pensamos que foi nos anos 50 já, não é? E pensamos onde é que Portugal estava nos anos 50, o que é que estávamos a fazer, não é? Onde é que o colonialismo português ainda estava. Percebemos que temos que estar quase 100 anos atrasados em relação a todos os debates, não é? Inclusivamente a este debate sobre o museu, sobre as reparações. Eu gostava de te ouvir, se te apetecer. Querias dizer alguma coisa sobre essa questão do atraso? Sim. Não, sobre o que querias falar, só isso. Não, estou aqui a balançar. Eu lembrei-me de uma coisa que, quando o Paulo estava a falar, que eu acho importante referir em relação ao primeiro filme. Pronto, o filme também é antigo, não é? Mas não me parece que a transformação desses objetos em arte, não é?
A transformação, na verdade, disse que era uma representação da relação das pessoas e das comunidades com o mundo, que depois, com o contacto com o colonizador, transforma isso em arte e transforma isso em commodities. E ele fala disso como se algo tivesse sido plenamente destruído, o que não acho, não é? Não vejo assim, até não pensando apenas nas afrodiásporas, porque de tudo que aconteceu em vários países africanos e com os africanos, a capacidade de resistência e de reprodução, ela é incrível, não é? Porque por aquilo que aconteceu, por causa desse ato colonial, pode dizer que o nível de destruição comprometeria até a própria continuidade dessas sociedades, mas não foi o que aconteceu, e nós continuamos a produzir cultura e referências, cultura e ciência, etc. Depois tem uma parte do filme também que mostra os negros em fábricas, etc. Nós sabemos a contribuição negra para a ciência, não é? Então, tudo isso, pensando nas afrodiásporas, que elas dão essa clara dimensão de que realmente a capacidade de preservação enquanto comunidade é muito grande, e também eu acho que no continente africano continuou-se a fazer esses objetos, não apenas esses que é para inglês ver, mas continuou a haver essa ligação. Nós é que talvez não o conhecemos, talvez o pessoal tenha virado mais espertinho e passou a esconder, não é? Mas eu não tenho dúvidas que continua a haver uma produção de representação que foge a essa ideia da arte como commodity, não é? Talvez a gente não tenha tanto acesso a isso. Sim, e pelos vistos não é para ter. Mas penso que o filme aí também se refere a uma coisa que é muito atual, a meu ver, e embora eles na altura não colocassem as coisas assim, nem saberiam, mas é importante percebermos hoje que o Museu Europeu nasce na plantação. Não é? Ele é criado para trazer os produtos de todo o mundo e da plantação para a Europa, para mostrar aos europeus, não é? E para ser exemplo, para ser prova dessa hegemonia europeia no mundo. Hoje, os objetos no museu são provas de crimes, não é? Os objetos estão aqui porque os europeus estiveram lá, não é? E os objetos aqui, os objetos que foram trazidos para aqui, como os corpos que foram levados um pouco para todo lado, deixaram uma falha. Nós não podemos dizer, eu sei que há uma capacidade de resistência e de produção e é muito grande, não é? Mas nós não podemos dizer que isto não aconteceu. Isto aconteceu. E as dificuldades que temos hoje em África, por muitos sítios que foram colonizados da África, têm a ver com esta falha que ficou lá, não é? Com esta dificuldade que foi criada. Porque tu tiraste gerações de pessoas que eram força produtiva, força de conhecimento, força criativa, não é? Além das coisas que trouxeste, não é? E isso continua a acontecer, porque a África continua a ser o sítio onde se vai buscar as matérias-primas e mais agora, porque agora não estão só lá os europeus, estão os europeus, e também estão os americanos, e também estão os chineses, que agora o colonialismo diversificou-se ainda mais, não é? E paradoxalmente, muitos africanos estão a querer sair da África. Todos querem ir para lá para que os africanos não se sintam bem lá, não é? E o que eu digo é que, mais do que devolver os objetos, é preciso, seria eticamente a única coisa aceitável, perceber que estes objetos
na Europa, a presença destes objetos na Europa devia ser o único documento que qualquer africano precisa para entrar na Europa. Mas não vai acontecer, não é? Porque os europeus continuam a gostar muito dos objetos africanos e da cultura africana e da produção africana, mas não dos africanos. Posso dizer alguma coisa? Antes de passar só, eu acho que a questão da reparação, ela se coloca mais para a Europa. Tá? Então, dito de outra forma, eu não tenho dados, não tenho contacto suficiente para afirmar que está sendo necessário fazer uma reparação no continente africano. Eu tenho uma outra, eu acho que existe um nível de reparação fantasmática que a Europa tem que fazer em relação a esse objeto. Tá? E essa questão de que os africanos que querem vir para a Europa, tenho muitas dúvidas. Inclusive, agora estou a aprofundar mais sobre a questão das mobilidades africanas contemporâneas. É que, novamente, a Europa está a construir uma significação sobre o que é essa coisa de você circular pelo mundo, que acaba por trazer essa coisa normal de todos nós queremos andar para lá e para cá, no caso dos africanos, transformar isso num problema. Tá? Portanto, há muito disso, os barquinhos que a gente vê a chegar na Europa, não é bem assim, no sentido em que não é, inclusive, a maior movimentação dos africanos. Essa mobilidade para a Europa ela corresponde a 18% da mobilidade que os africanos fazem pelo mundo. Agora, mas como você não pode vir porque não tem visto, não tem passaporte, não sei o quê, acaba por ter essa... Como é que se diz? Sim, esse destaque que não é bem assim. Aliás, se você vir os estudos que se fazem em universidades africanas sobre essa questão das mobilidades, a perspectiva é completamente diferente. É de outra forma. E só queria também referir aqui, concordo inteiramente com o que a Kitty disse agora, e queria lembrar que qual é a face contemporânea da colonialidade? É a cooperação, não é? É o tipo de cooperação que se estabelece. Portanto, eu acho que quem está atenta a essas questões aqui em Portugal e quer abordá-las de uma forma crítica, tem que começar realmente a pôr os olhos e a trazer isso para a discussão académica e não só. Não é? Como é que Portugal faz a cooperação com a África? Não só Portugal, a Europa. Isso são muitas coisas, né? Já não sei se pegam no filme ou se pegam já no que está a ser dito. Mas, enfim, tudo também tem a ver com a questão do tema das reparações, que é um tema amplo e complexo. E eu, em termos teóricos, e gosto cada vez mais de colocar isso, eu vejo-me sempre dentro do campo do panafricanismo. E a questão das reparações é, para mim, uma questão central do panafricanismo. Mas as reparações, acho que um grande problema, acho que nós não temos... Há muita discussão sobre o que é as reparações, nós ainda não estamos na mesma página, não estamos a fazer a mesma coisa quando falamos sobre reparações. Eu, particularmente, vejo a reparação enquanto uma demanda de poder que é imprescindível para que haja uma transformação. E neste momento temos vários países africanos, acho que até inclusivamente, recentemente, por causa do anúncio do presidente Marcelo, que só para fazer um parênteses, ela estava a falar do atraso, esse mesmo presidente acabou por utilizar, né, esses a priori em relação aos povos, estava-se a falar antes, da questão da lentidão. Né? A lentidão que supostamente é mais dos asiáticos, aparentemente Portugal foi colonizado pelos asiáticos. Né? Isso é uma piada, assim, não muito piada.
Mas, enfim, São Tomé e Príncipe fez um pronunciamento em relação a isso. Temos o Ghana, que já falou sobre a questão das reparações. Em 2001, em Durban, na conferência da Unesco, falou sobre os países africanos, falaram sobre a questão das reparações. A Nigéria já também está a falar sobre a questão das reparações. E agora, por causa dos CARICOM, né, os países dos Caribe, os 15 países que fazem parte da CARICOM, têm toda uma organização, estão muito organizados em relação à questão das reparações e agora querem juntar-se com os países africanos para tornar isso uma agenda global. E eu penso que tem mesmo essa situação de que as reparações vão ser a grande questão futuramente, né? E há sim, não somente em termos de Estados, mas também associações no continente africano que querem reparações, mas não é as reparações nos termos do Ocidente, porque o Sr. Marcelo disse nós temos que liderar essa agenda. Como é que um criminoso, enfim, é um bocadinho perigoso utilizar o termo criminoso, porque aqui não é questão da culpabilidade, é questão da responsabilidade. Em que mundo é que um criminoso tem a liderança do seu processo crime e depois decide como é que vai ser condenado e quanto é que vai pagar? Só mesmo nessa Europa hipócrita. E colonial. E ainda colonial. Ou seja, existe até um perigo de que já existem perigos, isso já está acontecendo por causa do Macron, né? Dessa agenda das reparações, caso não seja liderada pelos países africanos e pelos movimentos negros afrodescendentes na Europa, se não tomarmos isso nas nossas mãos, disso ser uma agenda de uma nova colonização, de novo, com muita condescendência, como é que nós devemos ser reparados, o que é reparável ou não. Tem que ser uma agenda de poder, porque quando falamos de reparação, estamos a falar de coisas muito maiores do que devolução de dinheiro, que é incalculável, por isso que a questão do irreparável, né? É irreparável, mas continua a ser um dever, até porque, imagina, a União Europeia está agora a falar das reparações à Ucrânia. Afinal, há formas de pagar isso em dinheiro. E há casos que se fazem. Não queria trazer isso, mas todos nós sabemos que quando foi o genocídio dos judeus, pagou-se. Claro, Né? mas já agora deixa. Claro que há formas de pagar e claro que sempre se pagou. O Reino Unido, só em 2015, é que acabou de pagar a última prestação aos proprietários de pessoas escravizadas. Os proprietários foram ressarcidos pela sua perda de propriedade quando acabou a escravatura. Na França também. Os escravizados nunca chegaram a ser indemnizados, obviamente. Em Portugal, a mesma coisa. Em Portugal, a mesma coisa. As pessoas escravizadas pagaram com 10 anos de serviço aos seus senhores depois de libertadas. E era uma prática que se fazia. Portanto, os proprietários é que foram ressarcidos pela sua perda de propriedade. Provavelmente, já nem digo não ter existido, o melhor era não ter existido, mas se as reparações fossem feitas na altura de vida, não estávamos com o mundo estilhaçado que estamos, não é? Portanto, quanto mais cedo é reparável, muita coisa é reparável, mas quanto mais cedo começarmos seriamente a pensar em reparar, menos mal é, porque nós estamos a perpetuar crimes ao não querer encarar o nosso passado, não é? E sobre o que dizias de poder, eu concordo muito que isto é uma agência de poder, obviamente, é uma agenda de poder, obviamente, mas que está também na descolonização do museu. Não sei se te lembras, mas nós tivemos, quando foi da oficina, tivemos cá a Françoise Verger, que tinha na altura acabado de publicar um livro sobre os museus que se chama Programa para uma Desordem Absoluta, em que ela faz uma proposta de museu, um museu descolonizado.
Pronto, o livro tem vários capítulos, que eu não vou fazer aqui o resumo do livro, aconselho vivamente, mas no último capítulo ela conta uma experiência dela que é, pronto, quando ela tentou pôr em prática na ilha de Reunião, que é a ilha dela, de origem, tentou pôr em prática o tal museu descolonizado, que era, no fundo, um museu que nós também já sonhámos muito, Apolo, uma casa comum, uma casa nossa, uma casa diferente, não só um sítio onde os objetos estão mortos nas vitrines. Um museu que fosse ele próprio um espaço de criatividade. E não conseguiu levar esse projeto à frente. E depois ela faz uma reflexão muito interessante sobre porque é que não conseguiu, porque é que esse projeto falhou. E esse projeto falhou porque ele não é possível dentro da lógica capitalista e colonial. Não é? Portanto, nós sempre, em todas as conversas, chegamos sempre a este momento, Apolo, que é o problema é o capitalismo. Mas é que é mesmo. Não há... Porque, mesmo, desculpa, Yolanda, só para dizer aqui mais uma coisinha sobre as reparações. Muitas pessoas, e mesmo companheiros nossos, falam, dão como exemplo alguns projetos de reparação que já estão a acontecer no mundo. Bancos, grandes famílias, ex-proprietários, mas que ainda hoje são pessoas com muito dinheiro. Pronto, o dinheiro, não é? O capital, o grande capital diz: agora vamos dar ao nosso banco, à nossa instituição, à nossa fundação, vamos dar bolsas de estudo para afrodescendentes, vamos criar uma linha de crédito para criadores africanos. Eu pessoalmente tenho muitas reservas com este tipo de... Acho que só serve para lavar a culpa destas famílias. Porque nada de estrutural realmente vai ser feito. Eu acho que as grandes fortunas devem ser taxadas, sim. Mas quem faz as reparações são os Estados, são os países, são o sistema, não é? Não é uma família, não é agora, é porque uns lucraram mais do que outros, portanto, esses é que têm que pagar. Não. Todos, enquanto sociedade, a Europa como um todo beneficiou primeiro da escravatura e depois do colonialismo. Portanto, não me parece... Eu sei, digam também vocês. Bom, eu acho que todos nós sabemos que essa questão do... Eu fiquei pensando no nome, né? O que reparar o que é irreparável. Felizmente que as pessoas ressignificam as coisas, não é? Portanto, na questão da reparação nós temos aqui vários níveis. Eu acho que a questão da reparação material, financeira, ela é importante no sentido porque ela dá ela não nos deixa esquecer que o colonialismo foi uma coisa muito prática, económica e que teve essa consequência material, porque os economistas fazem essas contas. Parece-me que para você conseguir fazer com que uma geração recupere aquilo que a sua geração lá atrás perdeu, tem que passar 7 gerações. Portanto, nós temos aqui uma questão material bem concreta. 500 anos, são 500 anos. Pois, exatamente. São 7 gerações para haver algum tipo de equilíbrio, né? para aquela geração usufruir, começar a usufruir de alguma coisa. Portanto, eu acho que a questão das bolsas, mais ou menos porque eu acho que há questões de curto prazo, não é? Sim, mas eu não estou a falar disso, não estou a falar contra as bolsas, estou a falar contra a origem. Sim. Paga. Sim, mas assim, a gente deve
pensar nessa questão das reparações, pensar que estamos a falar da herança dos benefícios e dos prejuízos. É isso que cabe a nós, na atualidade, pensar, não é? Portanto, pensar na responsabilidade dos beneficiários, né? E naquilo que foi o prejuízo para quem não usufruiu disso. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que falar tanto da questão da reparação material como da reparação simbólica, que é algo que parece-me que nós estamos aqui a tentar falar da questão da reparação simbólica. Na questão da reparação simbólica, mas isso talvez seja algo mais momentâneo para mim, assim, agora aqui, eu fiquei pensando muito esses dias na questão do porque, por exemplo, é tão difícil essa conversa aqui, não é? Porquê que é tão difícil? Porquê que há a questão dessa recusa? Não temos que devolver nada, não temos que fazer nada, etc. E eu continuo, não me parece que é um processo saudável, tá? Porque você tem que passar, enquanto coletivo, enquanto sociedade, vai ter que passar por esse processo da coisa da angústia, da culpabilidade, etc., para poder dar o salto, não é? E ter uma postura mais saudável e retomar aquilo que veio lá de trás, que é o seguinte: a ideia, há dias o presidente do Congo estava a falar sobre isso, apanhei assim na internet a falar sobre isso, novamente aquela conversa, que sempre tem jornalistas europeus a perguntar, não sei o quê, vocês têm contato com, agora têm acordos com a China. E ele assim, muito tranquilo, a dizer, mas vocês estão sempre preocupados com isso, né? Nós volta e meia apanhamos na internet jornalistas europeus a perguntar a presidentes de países africanos, assim, muito, o que é que vocês estão a fazer? A Rússia e a China. Isso que aconteceu esses dias em relação a São Tomé e Príncipe é muito comum, não é? Porque a Europa está assustada e a dizer, mas o que faz uma avaliação, né? Uma apreciação de que os países africanos não podem ter relações com a China e com a Rússia. E o presidente do Congo dizia que a Europa e a África estão condenadas, no bom sentido, a terem relações por causa da proximidade, não é? A mesma proximidade geográfica. Então é preciso fazer uma reparação geopolítica e geopoética também, né? E nesse sentido, então, tratar desse assunto de uma forma mais ampla na sociedade portuguesa para poder curar, não é? Poder curar e voltar a uma relação mais saudável de civilização para civilização, que foi o que não foi feito lá no colonialismo. A relação, esse contacto não foi de civilização para civilização. E talvez assim possa ser recuperado, não é? Hoje eu estou otimista. Não estou a falar de coisas positivas. Isso dá-me assusta. Eu ia perguntar se quem quer contribuir. Não. Boa tarde, obrigado pela presença, obrigado pelas suas palavras, Kitty, pela presença e pelas palavras da Yolanda e pela presença e palavra do Paulo. Só ia deixar 2 ou 3 notas que me parecem relevantes também para centrar esta questão e sobretudo para não fugirmos daquilo que têm sido as últimas semanas, não é? Que esta confusão toda à volta da questão das reparações não tem beneficiado uma discussão que eu acho que é necessária, precisa e que não está a ser colocada nos moldes corretos e, sobretudo, há muita hipocrisia em volta destas questões. Pronto, começava por esta ideia que tu agora transmitiste, só para contextualizar a ideia de que, enfim, estamos sempre a falar de um modo de organização social e que o capitalismo tem é um modelo de organização que tem uma responsabilidade muito grande que nos leva a estas questões, enfim, é a acumulação de capital na Europa que permite a revolução industrial e, portanto, que permite uma assimetria de desenvolvimento económico muito grande, sobretudo em relação ao continente africano, que serve nessa fase, nesse momento histórico, como, enfim, motor para se buscar recursos, sejam eles humanos ou de outro tipo,
e permite de facto esta bolsa para que a Europa se desenvolva e depois que esta assimetria depois repercute-se naquilo que é hoje esta assimetria de desenvolvimento. Pronto. Mas partindo daí, eu acho que é relevante nós pensarmos na questão das reparações sobre o ponto de vista de olharmos para a sociedade e verificarmos aquilo que é desigual dentro da sociedade, que tem razões para essa desigualdade existir e o que é que nós podemos fazer para resolver os problemas de desigualdade. Isto não é uma questão nova. Nós olhamos para outros setores de desigualdade na sociedade e verificamos que há muito tempo foram decididas medidas para tentar reparar essas questões. Estou-me a lembrar daquela mais badalada da questão das cotas para mulheres, para a entrada na vida política, etc. Isso é uma forma de reparação de uma desigualdade que também tem uma justificação, e ela também parte dessa justificação que avançaste há bocado. Mas depois há coisas mais complexas que têm sido votadas na sociedade portuguesa e que não levantaram discussão nenhuma. Eu relembro, por exemplo, a lei dos sefarditas. A lei dos sefarditas, que é basicamente a atribuição de nacionalidade a quem consiga, enfim, comprovar no Estado português que tem alguma relação com antepassados de judeus que foram expulsos da Península Ibérica. E estamos a falar de factos que aconteceram há centenas de anos e que, enfim, a lei foi aprovada na Assembleia da República sem grande contestação. Houve depois, de facto, outras contestações, mas tem a ver com aquilo que essa lei permitiu, enfim, hoje, em alguns, e muitos desses casos estão neste momento em investigação, mas essa medida foi apresentada como uma medida de reparação histórica, não foi apresentada como uma medida para resolver um problema de desigualdade hoje, mas sim com algum reencontro com a história. Agora, relativamente aos problemas hoje, nós temos muitas coisas que podemos fazer. Eu concordo com o Paulo diz, não há razão nenhuma para a Europa liderar este processo, mas a Europa pode assumir a sua posição no que diz respeito ao combate às desigualdades. E o primeiro passo que a Europa tem que fazer é reconhecer. O reconhecimento é o primeiro passo para qualquer coisa. Sem reconhecimento não é possível fazer absolutamente nada. Para além do reconhecimento, ou depois desse reconhecimento, é importante olhar para nós, para aquilo que nós fazemos nas escolas, nos manuais escolares, a forma como contamos a história ao mundo, e a questão da memória é muito relevante. Portugal não consegue, nós temos um memorial à escravatura que está aprovado e não o conseguimos aplicar em Lisboa. Há outros países que têm uma história colonial e que têm os seus museus para explicar aquilo que fizeram em período de escravatura. Nós não conseguimos ter isso. E terminava também por dizer que um dos primeiros passos para nós reconhecermos essas desigualdades e combatermos as desigualdades é necessário olhar de uma forma objetiva para aquilo que é o contexto das desigualdades em Portugal. Isso não se faz, vou repetir, já dissemos isto várias vezes, mas isso não se faz sem recolha de dados étnico-raciais, sem nós estudarmos o estado do contexto sociocultural em Portugal, para depois, em função destes dados, optarmos pelas melhores medidas para combater estas desigualdades. É maluco, pronto. Obrigado. Olá, boa tarde, obrigado às três. Eu queria pegar algumas questões. No que foi dito agora, a questão dos paradigmas é mais complexa, não é? Ou seja, eu vejo sempre isto pelo lado da produtividade com que os governos europeus olham para isto e como essa reparação histórica está relacionada com o trânsito de capitais também e com determinadas relações diplomáticas com alguns países e com a forma como a Europa olha para si e olha para os seus crimes históricos e começa a olhar altamente seletivo, etc. E também queria perguntar, ou se pudessem elaborar um bocado mais, como é que esta questão das reparações, ou seja, eu vejo isto com muito pouca esperança a partir do ponto de vista europeu, ou seja, tanto as declarações de Marcelo como as iniciativas de Macron em França, porque a Europa continua a olhar para isto de um lado produtivo e de um lado da política de saque, do meu ponto de vista, ou seja, Macron, as iniciativas que partiram do governo francês estão relacionadas com a contínua ocupação neocolonial e extração de mais-valia, extração de recursos
de vários países do continente africano e do medo de perder esse poder de influência, não é? Ou seja, do medo da aproximação da China e da Rússia, sempre esse poder tutelar europeu, que existe apenas o direito de aproximação com o centro da democracia liberal relacionado diretamente com toda a história colonial. E isto atravessa todas as camadas sociais, ou seja, muita coisa, mas também quando falamos da imigração do ponto de vista português, partidos de esquerda e etc. falam, mas os imigrantes contribuem para a segurança social, ou seja, é sempre do ponto de vista produtivo, ou seja, sempre do dinheiro que entra, da circulação de capitais, E a questão dos farditos, acho que entra neste circuito também, não estou a dizer que é uma medida injusta, mas é a Europa que olha para o Holocausto, e nem só a Europa, mesmo países que não estão envolvidos diretamente, como os Estados Unidos, por exemplo, fazem um olhar para si mesmo como se o Holocausto fosse a maior catástrofe, não estou a dizer que não é, mas nunca como a expressão máxima da tecnologia e do pensamento colonial, burguês, liberal, etc. Ou seja, é isso, acho que é preciso pensar nessas camadas todas e não sei se querem desenvolver um bocado esta questão do trânsito de capitais e como é que a Europa reformula o seu pensamento sobre estes processos a partir de uma mesma lógica colonial, no fundo. Vou aproveitar. E se calhar passo depois para vocês, porque mais do que 3 questões. Eu só tenho aqui 3 questões muito pequeninas, que era, a propósito dessa ideia de não podem ser os europeus a liderar o processo, parece-me fazer todo sentido e concordo com o Nuno, mas acho que é importante haver um movimento europeu branco de reparações no sentido de refletir sobre o assunto. Mas fiquei com muita curiosidade de perceber o que é que os Estados e as associações africanas entendem que devem ser essas reparações e, de facto, nós temos pouco acesso. Claro, podemos todos fazer o esforço de ter mais acesso a mais informação, ela está disponível, mas se calhar vocês podem me ajudar aqui com um atalho. Depois, também fiquei com muito interesse, porque a questão da cooperação preocupa-me muito, não é? A palavra cooperação, que tem um ar tão benigno, infelizmente também já tive a oportunidade de verificar em loco o que é que representa e gostava de saber se há grupos de trabalho a pensar, quer dizer, eu imagino que existam estudiosos e pessoas que se dedicam a pensar modelos de cooperação, ou chamemos-lhe outra coisa qualquer, modelos de relacionamento entre iguais, entre pares, mas não sei se há mais e gostava de saber porque acho que é uma coisa muito interessante e que podíamos propor alternativas, não é? Que não fossem paternalistas, que não fossem condescendentes, que não fossem uma série de outras coisas. Pronto, e vou passar para vocês. Se calhar passa primeiro a bola e depois São muitas coisas. Sim, eu continuo. Eu acho que temos mesmo que explorar mais essa questão e entendemos por reparação. Para mim, era uma questão pan-africana, eminentemente geopolítica e que tem a ver com a questão de poder. E pego um exemplo muito concreto. Quando os aliados não foram pedir à Alemanha para pagar reparações, exigiram. E caso a Alemanha não pagasse, haveria sanções. Eu acho que esta é uma questão até muito complexa em relação às reparações, porque eu só acredito nela quando são Estados africanos no mundo futurístico, utópico, quando esses Estados tiverem o poder de exigir a Europa para pagar essas reparações e caso a Europa não pague, que houver sanções ou alguma forma de exigência. É difícil, mas eu penso que só conseguiremos transformar esse mundo capitalista e derrubá-lo se os que foram lisados tiverem o poder de exigir com sanções, que não é possível hoje em dia, até porque nenhum país africano faz parte, por exemplo, do Conselho de Segurança. Nenhum país africano tem, por exemplo, armas nucleares. A África do Sul tinha e obrigaram a África do Sul a abrir mão do seu programa nuclear. Cada vez mais estamos a ver que soft power já não... O que rege o mundo é realpolitik. Quem tem armas tem o mundo nas suas mãos. Nenhum país africano tem, por exemplo, porta-aviões. Né? Nenhum país africano tem tecnologia nuclear ou de armamento que possa, de fato, num futuro caos e catástrofe, defender-se. Né? De modo que estamos aqui a falar de reparações, isso é tudo muito bonito, mas enquanto nós não tivermos poder de exigir,
vamos continuando no espaço em que nós queremos, das relações. Né? Eu posso ver, por exemplo, as relações, a reparação como a prática da relação, como dizia usando o termo do Glissant. Nesse caso, seria, por exemplo, os povos europeus e africanos, etc., tentarem encontrar formas de criarem comunidades juntos, né? E aqui conceitos muito românticos, mas também tornaram-se românticos, mas são termos filosóficos importantes, como o Ubuntu, né? Como é que nós podemos fazer comunidades juntos. E o Ubuntu, o que diz basicamente é, eu tenho sempre muita dificuldade em falar do Ubuntu porque já foi tão mastigado e tão retirado do seu conteúdo que até parece uma caricatura. Mas o que o Ubuntu diz basicamente é: a minha humanidade se degrada na mesma medida que a tua humanidade se degrada. Isso vai muito no sentido que a MSR falava no seu discurso. Quando se vaza um olho de alguém no Vietnã, ou quando alguém morre, etc., em alguma parte do mundo, e a Europa não diz nada, a Europa aproxima-se cada vez mais de um enselvajamento, qualquer coisa assim, torna-se cada vez mais selvagem. Ou seja, tudo o que acontece de mal no mundo e nós não nos posicionamos, nós tornamos-nos exatamente nessas bestas que nós tentamos atribuir aos outros, né? Nesse sentido, a reparação pode ser uma forma de relação e, obviamente, que estamos eternamente ligados, porque houve uma colonização e houve uma escravatura. E, na minha perspectiva, não há nada no mundo que não possa ser... esses dois momentos históricos são fundamentais para ler qualquer problema geopolítico no mundo. A escravatura e a colonização interligados, não são separados. De modo que os povos europeus estão fadados a relacionar-se com os povos africanos e vice-versa, de uma forma ou de outra. Em relação à questão da liderança, exatamente essa questão do poder, o Movimento Internacional para as Reparações, o MIR, que é das Caraíbas, eles têm três vertentes no seu programa, que é reconhecimento, reparação e reconciliação. Para que haja uma reparação é preciso o reconhecimento de que há um problema. Depois a reparação ela é inegociável. E depois a reconciliação, que é uma coisa muito complexa, mas que os próprios povos africanos lá está. Essa solidariedade africana ela também é muito... Enfim, não quero fazer aqui comentários que possam ser interpretados como ingênuos ou até essencialistas. Mas quando vemos uma África do Sul, quando propõe um tribunal... o Tribunal de Verdade e Reconciliação, isso informou muitos processos no mundo inteiro sobre como resolver questões pós-conflito. Quando nós falamos de autorreparação, é exatamente isso. Porque, na verdade, embora eu acredite que seja necessário o poder para ter um poder geopolítico, nós também temos um poder quase ontológico de fazer uma autorreparação. Os povos africanos, aliás, todos os povos que foram danados, de uma certa forma, têm feito a sua autorreparação. A África do Sul autorreparou-se em relação à apartheid quando fez isso. No Ruanda, a mesma coisa. Aqui em Portugal, os povos africanos têm feito exatamente a mesma coisa. Mas, enfim, são muitas questões e o Bruno acabou por fazer uma pergunta que é quase que do âmbito da economia política. Eu venho de relações internacionais. É uma questão que me interessa, que já falou do capitalismo, mas é uma pergunta bastante difícil, mas ao mesmo tempo esse difícil mostra que a agenda das reparações não pode ser uma coisa meramente discursiva, do âmbito de vamos agora sentar e fazer um kumbaya. Não, é preciso mesmo reformar. Não é reformar, é a questão da destruição criativa de que fala Marx e até de que fala também Fanon. É preciso destruir um sistema que é devorador de mundos para construir outro. Para que o novo mundo possa emergir. Possa emergir, né? Tal besta aqui há séculos continua a agonizar e ainda não morreu, né? Mas parece que quando mais agoniza, mais violenta se torna. E obviamente que há uma apropriação nessa questão das reparações para melhor dominar, né? Para melhor continuar. Por exemplo, a questão do Macron é muito interessante, porque ele pega e até mostra a questão da apropriação de algumas pessoas negras, né? Pega um conjunto de intelectuais negros que na altura eram, até ainda são, né, vistos como as potências, né, porque inspiram com conceitos, etc., muitas questões, para preparar
um conjunto de reformas sobre as novas relações com a África. Falo de uma forma muito concreta, falo do Felwine Sarr e também do Achille Mbembe, né? Que antes era muito crítico à presença francesa. Mas o interesse da França é manter a francofonia. Mas não é manter a francofonia somente manter a língua francesa, é manter os interesses da Bolloré, né? É manter os interesses de várias empresas francesas. O franco africano. É manter o franco CFA, a questão do franco CFA é muito importante nessa questão das reparações, porque vejamos, sim, as divisas, imagina um conjunto de países que não têm soberania monetária e inclusive tem que pagar a moeda imprimida no ex-país colonizador e inclusive tem que pagar em relação às divisas. Isso é colonização. Estamos a falar da Françoise Vergès. Ela é das Ilhas Cunhão. As Ilhas Cunhão são ilhas africanas, ainda colónias da França, tal como são as Maurícias, tal como são a Martinica, etc. Nós temos ainda colónias francesas no mundo inteiro. Mas a França também é interessante em relação à questão do Haiti, né? E Haiti é imprescindível na questão das reparações. Estávamos a falar que os donos das flotas escravizadas tiveram que pagar reparações. Haiti teve que fazer esse pagamento. E esse país continua ainda na situação em que está, porque foi condenada, porque foi o único país de africanos que derrotou o maior exército do mundo. Isso não é apenas uma coisa romântica, mas por ter feito isso, todas as potências se reuniram para mantê-lo no estado de degradação que ainda está. Esse país já não consegue se reerguer. E tudo isso tem a ver com essa vontade desses países, da Europa e também dos Estados Unidos, de manter um poderio econômico sem o qual não conseguem sobreviver ou sobressair. Porque nós estamos a ver agora no Sahel um conjunto, essa movimentação contra a França, né? Não é contra, agora vou fazer até referência aqui a Amílcar Cabral, né? Quando ele dizia que a nossa luta não é contra o povo português, é contra o colonialismo português. Ele disse isso de uma forma muito pensada, porque também queria um certo apoio dos portugueses aqui, né, para a luta contra a luta na Guiné-Bissau. Mas esses lugares, esses países, os povos do Sahel, Burkina Faso, Nigéria e Mali, que saíram à rua e apoiaram os militares, né, contra a presença francesa, são pessoas que sentiram que economicamente sempre os seus países estão a ser roubados pela França, né? Querem derrubar o poderio da França nesses países. E começaram com a França e agora estão a começar com os Estados Unidos. Até então, a Nigéria não tinha falado das bases militares dos Estados Unidos. Ou seja, militarmente, economicamente, geopoliticamente, são países que estão ainda dominados. A colonização não terminou, ela apenas mudou de forma. E quando países como a França, ou mesmo Portugal, ou os Estados Unidos, ou outros, né, falam de reparação, mas não abrem mão, Banco Mundial, FMI, estamos a falar de instituições, não abrem mão dos seus lugares permanentes no Conselho de Segurança, e tudo isso é conversa para boi dormir. Para boi dormir. Mas enfim, são muitas coisas. Obrigada, Armando. Ficávamos aqui a ouvir o Apolo até amanhã, mas agora vamos ouvir a Europa. Eu vou ser rápido. Eu concordo que a questão da reparação é óbvio que é uma questão de Não se chegou poder, até hoje. de poder e de hierarquias, não é? Em relação, e juntando isso um pouco com. Há várias dimensões em relação à questão da reparação. Eu acho que a Europa tem o que fazer, não é? Que é uma dinâmica específica da Europa. Nós temos a afrodiáspora, né, que o Apolo aqui já apresentou vários países, vários movimentos em diferentes países a tratar dessa questão da reparação. E também aí há especificidades, não é? Se pensar países da América Latina, da América do Sul, etc., há especificidades. E no caso da África também tem um olhar específico em relação às reparações, não é? E, então eu acho que a gente deve ter conhecimento de todas essas dimensões.
Mas no caso eu acho que a Europa, de facto, insisto aqui, que eu acho que precisa realmente se curar no sentido psíquico disto, não é? Porque não é possível as sociedades que se constituíram durante muito tempo em cima de algo tão pesado como a escravatura e como o colonialismo, que não têm que fazer esse processo mesmo de reparação interna. Enquanto... Que chamamos de autorreparação também. Sim. Mas eu estou a pensar muito no coletivo, né? Há coisas coletivas que é preciso as pessoas se engajarem nisso e pensar a longo prazo, na próxima geração, etc. Mas voltando à questão das reparações como algo prático, na sessão anterior estava-se a falar de São Tomé e Príncipe. E eu lembro-me que foi um norte-americano, acho que é um negro norte-americano, eu não sei se ele é de descendência cabo-verdiana ou alguma coisa assim, que ele fez o cálculo preciso do que as pessoas que foram deportadas para a migração forçada para São Tomé, o que o Estado português lhes deve. Porque o que está no contrato, e acho que ele fez a conta de uma forma assim até bastante, não teve grandes problemas, né? Porque no contrato estava lá o valor que era depositado no Banco Ultramarinho, como é que é? O Banco Português Da Caneca. Banco Nacional Ultramarino, portanto é só fazer a conta. De facto, é só fazer a conta. E é uma conta que faz muito sentido ainda hoje, porque no caso dos cabo-verdianos, eu não sei quem conhece São Tomé, nós sabemos que a situação dos cabo-verdianos, dos descendentes cabo-verdianos, em São Tomé, ela é miserável até hoje. Continua a ser miserável. Portanto, é interessante fazer a conta e vir no museu por aí. No caso da cooperação, está ligada à questão do desenvolvimento, não é? E de facto, quem tem contato com os portugueses que vão fazer cooperação, antigamente chamava-se de cooperantes, não é? Eu já tive contato em Moçambique, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, etc. Alguma coisa que acontece quando as pessoas chegam nesses lugares que sobe aquela coisa daquele espírito colonial, que as pessoas adotam mesmo uma postura, é uma coisa muito interessante, que adotam uma postura em relação aos nacionais, aos locais, que é uma postura colonial mesmo, né? Portanto, se não houver uma vigilância do ponto de vista individual, assim, e da estrutura sobre as pessoas. Mas a questão da cooperação é uma coisa muito séria, é realmente a manifestação contemporânea do colonialismo, não há dúvidas sobre isso, mas ela está sustentada numa noção de desenvolvimento que, por exemplo, o Fermín Sá, quando veio aqui, o projeto Afropor, que eu coordenava, trouxe o Fermín Sá aqui, tanto para falar da questão do desenvolvimento como para falar da restituição. Ele foi a primeira pessoa que veio cá falar sobre o relatório, com todas as restrições que a gente tem, aquilo que, pronto, aos compromissos dele. Ali, mas foi a primeira pessoa que veio aqui falar sobre a questão da restituição. Mas o Fermín também fez uma conferência sobre o desenvolvimento, que o título era Não há desenvolvimento. Essa palavra desenvolvimento não faz sentido para a África. E foi uma palestra muito interessante, porque ele coloca como é que filosoficamente faz todo sentido que esse termo tenha nascido na Europa, mas que não faz sentido em África. Tá? Então, acho que aí por aí já há uma literatura grande, muito crítica à questão do desenvolvimento, que é aquela que sustenta a cooperação. Se formos ver, é mesmo uma reprodução. Se você for ver, por exemplo, as pessoas que estão à frente do Unicef, do Unesco, desses órgãos, né, da ONU, nesses países, por exemplo, a pessoa que é responsável da Unicef em Moçambique é portuguesa, que é responsável de não sei o quê, Banco Mundial, não sei o quê, é portuguesa. E aí você pergunta, mas por que isto? Por causa da língua. Não é por causa da língua, coisa nenhuma. O que está a acontecer é que essa reprodução está-se a fazer agora nessas agências internacionais. Portanto, acho que é uma coisa interessante. Para terminar, eu não sei essa questão da autorreparação, acho que o processo na África do Sul foi muito interessante, mas há muitos problemas agora, não é? Pronto, porque é uma coisa dinâmica, mas de facto é um processo que... E em Moçambique também aconteceu. Também, mas que vale a pena conhecer como é que foram montados
a questão do reconhecimento. Eu vejo de facto, concordo também com o apoio, com essa ideia de que a reparação tem que ser uma prática da relação. E eu não vejo essa questão da relação África-Europa, para mim ela não é nada romântica. Eu acho que o que a gente deve pensar agora é assim, e muito em cima daquilo que aconteceu nos últimos tempos com os países Burkina Faso, Níger e Mali, em relação à França, eu acho que o próximo passo é assim, a Europa realmente pensar assim, vamos fazer negócio. Quando vamos fazer negócio, é taco, né? Eu aqui, em pé de igualdade, vamos fazer negócio. Tem que fazer negócio em relação ao urânio do Níger. Não pode a França estar a vender, a comprar o urânio do Níger a 0,08 centavos, né? Quando no mercado internacional custa $200. O atum em Cabo Verde custa 16 cêntimos por quilo. O quê? O atum. Sim. Os barcos europeus pagam 16 cêntimos por quilo do atum. O problema não é quanto custa, o problema é quem decide o preço. E é o comprador, não é quem vende. Então, eu acho que já estamos a terminar. Eu só queria deixar aqui uma imagem dessa questão da Europa-África, que não sei, há poucos dias o presidente do Senegal está aí a pôr algumas coisinhas no lugar, não é? E ele não me digas que já tens críticas. Por acaso que eu que é um presidente jovem, panafricanista, etc. Então ele está a rever os contratos de pesca, não é? Porque nós sabemos o que esses contratos que dão à Europa, todo o acesso aos mares. E aquela pesca predatória que não fica nem espinha, vem aquelas redes, né? Então ele está... tanto é que o embaixador francês teve que vir justificar-se, né? Dizer que os barcos afinal não são tantos barcos assim que vão lá, mas a gente sabe que é uma pesca predatória. E aí alguém fez uma imagem muito interessante, a dizer assim, olha só, a Europa está aqui com problemas por causa dos barquinhos que trazem as pessoas, muitas pessoas afogam no mar, etc. Mas ela está a mandar barcos também para a África, não é? Então nós temos uma coisa assim, barcos a vir, e é um drama, né? Barcos a vir com gente, e é um drama, e os barcos que vão ali pescar e que estão a acabar com a vida das comunidades pescatórias, está tudo bem. Obrigada, Yolanda. Eu antes de agradecer, fazer-vos agradecer, temos que terminar. Não, ainda podes dar mais uma É? volta. Pronto, então antes disso, de qualquer maneira eu vou dizer também, pronto, sobre tudo o que foi dito. Não vou falar sobre tudo o que foi dito, mas há uma coisa que eu quero dizer. Independentemente de haver muitas coisas irreparáveis, temos de continuar no processo da reparação possível. E concordo com a questão do poder, sim, mas isso é da parte de quem exige reparação. É possível e é exigível a Portugal que faça a sua autorreparação enquanto comunidade e que faça a reparação dos afrodescendentes que cá vivem. É sobretudo essa, ou sobre essa, que podemos falar. A outra, mais global, temos que esperar que venha alguém engrossar a nossa voz. Tínhamos uma companheira no outro dia que estava com medo que viessem associações e pessoas dos Estados Unidos e do Brasil exigir reparações, porque não percebi qual era o medo. Eu queria era que viessem, não é? Mas pronto, nós aqui podemos exigir e podemos começar a trabalhar para uma reparação da história, da forma como ela é ensinada, do nosso espaço público, da forma como é organizado.
podemos exigir esta complexificação do espaço público no sentido de refletir uma história que é complexa, que não é uma narrativa única e de glórias e de grandes passados. Podemos trabalhar, exigir cotas étnico-raciais na função pública, nas universidades. Para isso, temos que exigir que seja feita uma pergunta sobre a origem étnico-racial das pessoas nos próximos censos. Podemos trabalhar para a introdução do cabo-verdiano como língua oficial portuguesa. Porque temos... Nacional. Eu diria nacional. Língua nacional. O que é que eu disse? Oficial. Língua nacional em Portugal. Enfim, entre tantas outras medidas concretas que podemos tomar para Portugal e para a reparação histórica deste território, que tem instituições, hospitais, bancos, universidades, etc., que foram fundadas com dinheiro escravocrata e numa lógica colonial. Portanto, otimismo sim. Isto porquê? Isto porquê? Porque sim, o mundo está estilhaçado e não podemos reparar, senão então isso pode nos paralisar também. Não, há muita coisa concreta, pequenina, se calhar pequenina, que temos que ir fazendo, não é? Temos que fazer o possível hoje. E isso, claro, não nos deve impedir de imaginar possibilidades futuras, maiores, não é? São dois campos de ação. Um é o prático, que eu posso fazer hoje, outro é a imaginação de um mundo que só pode emergir depois deste acabar. Não é? Sim, não sei, espero não ter passado essa ideia. Eu acho que a reparação, quando nós dizemos a luta continua, é porque não é uma perspectiva, não temos feito essa luta há muito tempo, até porque o crime também continua, não é? É sempre nessa perspectiva, há coisas de diversas formas que temos feito, e eu penso, quando falas de reparação, Portugal tem que auto-reparar-se. Eu acho que há uma relação dialética entre a reparação, né? Quando Mamadou diz matar o branco, que muita gente não percebeu, é uma coisa que todos nós temos que fazer em dialético, né? Para que o ser humano possa surgir, para que o homem, né? Como dizia Fanon, possa surgir-se. A autorreparação de Portugal passa necessariamente por reparar as pessoas africanas, porque senão é uma coisa egoísta, senão é um tal autocuidado neoliberal, né? Vou lá fazer a minha coisinha em casa. E eu penso que também há uma urgência aqui, que é a questão do 25 de Abril, né? 50 anos do 25 de Abril, e temos ali nos Anjos, em Lisboa, um conjunto de imigrantes senegaleses, muitos deles sem passaporte, é por isso que eu estava assim em relação ao presidente. E pessoas da Gâmbia, são muitos imigrantes que chegaram em condições inumanas aqui em Portugal e que estão lá completamente ao Deus dará, e de repente recebem 50 deputados do Chega que os instrumentaliza em termos dessas mensagens que todos já sabemos a qual é. É preciso que Portugal, que quer reparar-se, posicione em relação a essa gente, porque de facto nós não podemos estar a falar do 25 de Abril quando temos ainda um debate, como vocês tiveram no outro dia, e com pessoas portuguesas supostamente, né, a dizer o tipo de coisas que estão a dizer, ou então no sentido de negacionismo, ou no sentido de tentar dizer, não, atenção, como o Ciclo fazia. Atenção, ok, é liberdade, mas vamos mais devagar. Ou então, de acordo com os nossos termos, não há revolução sem reparação. Isto é, Portugal para se reparar tem que questionar mesmo se houve um 25 de Abril, se houve uma revolução no 25 de Abril. Esse 25 de Abril onde muita gente ficou às portas, né? Onde muita gente não foi reconhecida. E outra coisa muito grave que eu vejo em Portugal, eu estudo em Coimbra e há um Portugal de Institutos, que é um espaço em que eu nunca entrei, porque não vou pagar não vou dar dinheiro ao Estado português ou à Fundação Psy Barreto para ir ver a minha desumanização.
E o que eu vejo muito aqui em Portugal é uma turistificação dos espaços de violência, que aumenta ainda mais a fatura da conta a pagar. Porque o padrão dos descobrimentos, quanto dinheiro que o padrão dos descobrimentos arrecada com as visitas? Quanto dinheiro é que o Jerónimos ganha por dia? Quanto dinheiro é que o Psy Barreto ganha? Tudo isso tem que ser somado. E agora ainda deixa-me só acrescentar aquela barriga da besta que está ali na torre, não é na torre, é na Caravela, como é que se chama, em Belém? Padrão, Descobrimentos, né, que tem lá a barriga, onde vão fazer, inclusive, para descolonizar o espaço, é fazer coisas que eu recuso-me a entrar ali, não é? Fazer coisas medonhas naquela barriga onde iam escravos. As batucadeiras foram convidadas, as batucadeiras bandeirinhas pan-africanistas da Boba foram convidadas para ir a fazer uma apresentação, porque é uma exposição que supostamente é para descolonizar. É um trabalho lindíssimo, mas eu acho que há espaços que são indescolonizáveis. E o padrão dos descobrimentos não é um espaço que nós vamos apropriar. Até porque as exposições são temporárias, né? Depois metem lá qualquer coisa, e ainda por cima, mais grave, são pagas. Né? De novo, as batucadeiras foram lá, em cabo-verdiano, e cantaram uma música onde questionavam mesmo o padrão e dizia que aquele padrão, na língua cabo-verdiana, né, isso também é potente, tem que ser derrubado. Né? E perguntavam então o Uriamo, o Pichiquiti, Tarrafal, ou seja, um conjunto de questionamentos de umas senhoras que foram instrumentalizadas supostamente à frente do padrão, mas elas, nas suas línguas, na sua língua materna, que devia ser uma língua nacional, estavam ali a fazer a denunciar aquele padrão, né? Alguém dizia que é como Todo se diz, grafitado. A única cavalo de maneira que Troia. vejo naquele padrão é um jorrar de tinta vermelha permanente ali. Que já aconteceu, mas mas depois eles vão, enfim. Mas, ou seja, há muito trabalho a ser feito, né? Por isso que o Mota Luta continua, é muito, muito potente, porque ao mesmo tempo que nós avançamos, o outro lado também avança. O outro lado já tem 50 deputados e vai ter ainda mais. E é preciso, nesse momento, que fazer, supostamente, o Presidente da República vai ser acusado de traição. E se calhar, nesse caso, a traição passa a ser uma coisa revolucionária. E caberia a cada português que está na luta trair a branquitude. Trair, de fato, uma certa idade de Portugalidade. Fazer essa traição revolucionária. Porque essas conversas onde nós vemos, todo mundo quer falar, etc., temos muita coisa para dizer, tem que ser muitas vezes um espaço de performance e de todos nós queremos dizer alguma coisa para ser de fato uma conversa. E se calhar acabaria por derrubarmos esse estágio onde nós estamos e conversar de fato com mais tempo, porque são mais coisas, né? E precisamos de uma certa humanizar mais os espaços de conversa, trazer uma mais sinceridade às coisas, para que não hajam agendas e temáticas, etc., para que se faça de fato esta escuta ativa que está tanto na moda, esse termo. Porque de fato há uma revolução que ainda não aconteceu como vocês escreveram. Eu acho que Posso aproveitar a tua deixa relativamente a essa perspectiva do que podemos fazer na prática, no concreto, aqui na nossa microescala, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês têm ideia do ponto de situação relativamente aos conteúdos e a produção de conhecimento relativamente às outras narrativas no âmbito do sistema escolar português. Do sistema escolar formal português. E aí, quando eu falo formal, não é só educação básica, mas também universitária. Porque eu acho que no passo ainda muito preliminar, que é o do reconhecimento, não é possível fazer isso sem instrumentos pedagógicos, enfim, e críticos, para que a massa que está sendo formada nas escolas tenha condições de pensar nessas outras narrativas e com evidências, né? Então, na sessão anterior, falávamos sobre essa perspectiva histórica, a produção de conhecimento relacionada a outras narrativas, né? Então, o quanto isso está chegando? O quanto isso está chegando
do ponto de vista para os educadores, para as professoras, e eu não estou falando só da educação básica, estou falando das universidades, porque a mesma universidade que produz, que se abre agora, num movimento nada espontâneo, mas pela luta para começar a olhar para essas outras narrativas, é a mesma universidade que reproduz um conjunto de preconceitos. Então, eu fico pensando se esse não é um patamar básico para que a gente possa começar a pensar em reconhecimento. Ou seja, como é que a universidade, qual o compromisso, por exemplo, da universidade em relação a isso? A essa difusão dos conhecimentos, para além da sua bolha. Não, mais pessoas queiram falar. Sim. Também queria falar um pouco dessa questão mais concreta, imediata, né, de reparação. Claro que, como já foi falado, existem vários caminhos para isso acontecer, mas, por exemplo, eu sou brasileira, né? E eu quero também ter esse momento de reparação hoje. Né? Então, quando o presidente falou sobre a questão, a primeira coisa que falou no Brasil, todo mundo só falava sobre isso. Muitos brasileiros elogiaram, como se o presidente Marcelo fosse o herói nacional, mas, ao mesmo tempo, a ministra da Igualdade, a primeira coisa que ela falou foi: pronto, bonito, e aí? O que é que vai fazer sobre isso? Não queremos só o discurso, queremos a prática. Qual vai ser o produto dessa sua fala? Obviamente que ela não falou esperando uma resposta, ela foi uma provocação. E é isso. Também eu sempre fiquei... Também algumas pessoas de movimento e de até partidos também ficaram fazendo esse comentário, né? Tipo, vamos falar sobre isso e tal e tal. E aí também é essa pergunta, né? Mas sim, como vai ser o depois disso? A mesma coisa, por exemplo, que aconteceu aqui no Porto, não é? Daqueles 3 dias de terror que teve, né? Dos neonazis, né? De agressão. E aí muitos movimentos e etc, lamentamos o que aconteceu. E aí eu saí, né, no meio, lutando nas redes, que era onde estava, dizendo: beleza, ninguém quer saber mais de lamentação, a gente quer saber o que é que vai ser feito. E aí essa é a questão, né? Quer saber o que vai ser feito hoje para isso. Vamos ficar só fazendo manifestação e lamentando sobre isso, né? Os brancos lamentando sobre o que aconteceu, ou o que é que vai ser feito? E eu acho que essa é a mesma lógica, né? E só para dar um exemplo do que acabou de acontecer agora, nesse momento, eu faço parte de um grupo de coco. Para quem não sabe, coco é uma expressão musical e cultural que é nascida no Nordeste do Brasil e que foi criada na época da escravatura como forma de resistência, né? Era uma dança de origem negra e indígena, e acabou, o pessoal está tocando lá, eu estava lá indo para cá para Soteira depois, e aí estavam tocando as virtudes, e a polícia chegou lá mandando parar porque alguém, e não sei, não vou dizer que foi português, mas pronto, alguém disse que estava tocando uma música que estava muito barulhenta e que não fazia parte do contexto. Eu acho que isso é um bom exemplo prático, né, que a nossa presença incomoda. Né? Eu acho que é isso. Olha, a nossa presença realmente incomoda muito, mas nós mesmo assim temos que ocupar os espaços todos. Já agora aproveito e partilho contigo e com todos uma última experiência que me aconteceu. Muito recentemente, há umas semanas atrás, fui com o Dori Negro e o Paulo Pinto
que são, não sei se conheces, provavelmente conheces, são dois artistas aqui brasileiros, mas que radicados aqui na cidade do Porto. E nós há muito poucas semanas fomos a um espaço cultural da cidade, não vou dizer qual, um espaço muito importante aqui no Porto, tradicional já com muita história, e fomos convidados e fomos apresentar uma conferência e performance. E o que as pessoas fizeram, muito educadas, receberam-nos muito bem, muito educadamente, mas quando nos apercebemos estávamos praticamente sozinhos na sala. Porque aquilo incomoda mesmo e as pessoas foram saindo. Foram saindo. E nós, primeiro ficámos um bocado chocados, mas depois, sim, pronto, está bem, agora estamos aqui nós, é natural que a branquitude saia. É natural. Pronto. E não podemos deixar de ocupar os espaços e de dizer presente cada vez que fomos chamados ou que pudermos, só porque a nossa presença assusta. E só porque as coisas que temos a dizer são assustadoras. Não é? São assustadoras, incomodam, não é? Elas não são... São assustadoras para aquelas pessoas. Por causa dos fantasmas. Exato. Pois, e eu estou até a pensar na organização, não é, deste evento, e o SOS Racismo e o UNICAR têm feito muita coisa ao longo do tempo. Talvez vocês sejam dos que estão melhor posicionados, mais bem posicionados para trazer mais o que a sociedade branca portuguesa como é que está a discutir isso, e como é que as pessoas se posicionam de uma forma mais objetiva, porque o que eu vejo muito, somos nós aqui, muitas não foi o caso hoje, mas assim, muito de trazer quem é afrodescendente, não sei o quê, para vir falar, etc. Acho que no espaço público já se coloca muito mais. Como é que isto se reflete em nós? Eu não vejo o outro lado. Eu acho que é preciso haver mais diálogo e mais conhecimento da nossa parte como é que está sendo discutido até entre as famílias, né? Dentro das famílias. Não sei se eu queria ser uma mosquinha para ouvir como é que são as conversas nos jantares, talvez não, né? Mas realmente é preciso a gente saber mais de como é que isso está a ser discutido, não é? E não apenas as pessoas que têm interesse académico nesse assunto e estudam aspectos muito interessantes que têm a África ou africanos como objeto, não nesse sentido, mas no sentido de como é que isso está a acontecer no cotidiano, né? Como é que essa discussão está a ser feita no cotidiano. E só em relação à questão que perguntou da academia, bom, todos nós aqui passamos por processos de candidaturas para a FCT, e acho que isso é um bom, ilustra bem isso, que, né, facilmente você receber uma resposta de que estás a querer impor outra versão da história e não sei o quê, e já existe mais ou menos um consenso de quem trabalha sobre esses assuntos. Olha, vê lá, não escreves a palavra racismo e não sei o quê, porque não passa. Ainda estamos assim. Acho que é muito pontual na academia, que académicos portugueses que assumem que estão a trabalhar num pensamento crítico sobre esse assunto. Não é muito comum, pelo menos na minha experiência, não é? Não sei o que vocês... Sim, aí as disciplinas são muito conservadoras, não é? Mas na área da cultura acho que há mais... Na área da cultura talvez, mas na área das ciências sociais não. Não, ciências sociais não. E na área da cultura, eu vou dizer, esta conversa podemos continuar depois, Yolanda, mas é assim, eu nunca sofri tanto racismo explícito
como na Escola Superior de Teatro e Cinema. Isto é capaz de espantar muita gente, porque se imagina que o mundo da arte é um mundo à parte. Não, faz parte. É atravessado pelas mesmas. Quando dizemos que é estrutural, é mesmo estrutural. A gente vê como mais aberto. Pronto, mas mais depois não é. E é mais perigoso. Exatamente. Que entra na alma das pessoas. Exatamente. Mais eficiente. Eu vejo muito difícil, é assim, não tenho um grande. Porque isto era um debate só para isto. Vejo muito difícil. Vejo que há associações como o SOS Racismo. O SOS Racismo faz uma coisa aqui no Porto, que é Micar Fora de Portas, que é das coisas. Eu tive o privilégio de participar ontem pela primeira vez. E é das coisas mais importantes. Porque é mesmo ir a quem não viria, falar e discutir com. E depois vem tudo à baila. E afinal, os estudantes estão interessados. Eles estão interessados. Os professores podem não estar sempre, mas os estudantes afinal estão interessados. E como há o Micar Fora de Portas, há o SES Vai à Escola, há também a Cristina Roldão, a Ariana Furtado tem um projeto fantástico aqui é no ensino básico, na Escola do Castelo. Portanto, agora, a nível nacional, um programa antirracista de educação cívica, como se impunha, não há. E a descolonização dos manuais escolares também ainda está por fazer. E pronto. Tivemos recentemente, que já aqui foi referido na primeira parte, um programa sobre reparações na RTP, onde foram 4 historiadores. 4 historiadores. Quer dizer, aquilo depois ficam eles a travar-se de razões entre os livros. Podemos concordar mais ou menos com um ou mais com outro, mas são os senhores historiadores, não é? Uns com os outros, o meu livro é que é melhor, o seu livro é que é melhor, a minha tese é que, não é? Quando dentro da ideia de reparações cabem uma multiplicidade de disciplinas. Mas há esta ideia que é a história que manda nisto. Portanto, é tudo muito conservador. Portanto, falta aqui também, nesse aspecto também da educação, a meu ver, falta fazer tudo ou quase tudo. Já disseram tudo, não tenho assim, mas uma coisa que sempre me incomoda é que me incomoda, enfim, porque mencionaste a questão das universidades, das escolas primárias. Eu acho que quanto mais no básico se vai, ou seja, desde a infância, porque as crianças às vezes porque são ensinadas em casa, são muito crazy umas com as outras. E há termos que as crianças apanham muito depressa. As crianças não são racistas. São. As crianças brancas são extremamente racistas porque aprendem em casa, com os pais, não é? E acho que é preciso, mesmo desde o básico, quando se implementar isso, um programa nacional de educação antirracista, etc., que seja desde as primeiras pessoas que estão a ter relações com crianças em casa, desde as babás, tomar conta das crianças em casa. Mas não é uma educação, se diz, a educação revoluciona, sim, mas a pergunta seguinte é que tipo de educação? Porque Portugal, de fato, educa, mas educa de acordo com uma perspectiva. Ontem estava a ouvir uma entrevista de umas meninas que estavam a fazer a ocupação por causa da Palestina em Lisboa. Ela dizia que esse país falhou connosco. E eu estive, porque eu sou muito atento às palavras, eu não acho que o país tenha falhado. O país cumpriu o seu papel. O país não tem nenhuma perspectiva em relação à crise climática ou em relação à questão da Palestina. Na perspectiva em que elas ou eles queriam. É exatamente isso. Estão a cumprir o seu papel. O sistema está a funcionar da mesma forma como foi projetado.
Agora, a questão é como é que nós vamos mudar isso, né? Quando falamos de educação, acho que a pergunta é que tipo de educação? Porque Cabo Verde criou-se, acho que foi mencionado na primeira conversa, o primeiro liceu de São Nicolau, que formou muita gente colonizada, foram doutrinadas. A educação não é uma coisa que é simples, a educação já é uma coisa boa, não. Que tipo de educação nós estamos a falar, né? E para além disso, mesmo quando dentro da FCT já se começou a ter umas teses interessantes, né? Ou alguns projetos interessantes em relação ao racismo, a questão das mulheres, mas quem está à frente? Porque a questão do racismo já se tornou também um comércio, que obviamente pessoas brancas vão atrás, e atrás destes projetos nós temos pessoas brancas. E a questão da autoria é sempre muito complexa, porque o capitalismo tem essa coisa muito incrível que é de absorver tudo aquilo que dá lucro, inclusive conversas sobre reparações. Não é? Isso torna muito difícil a pergunta que a Carla fazia de o que é que nós podemos fazer. Né? Podemos fazer sempre muita coisa, e se calhar até observar o que está a ser feito em outros lugares. O Brasil informa o mundo. Para mim, o Brasil é uma grande biblioteca, o Brasil negro, em termos de luta. Podemos nos inspirar em muita coisa artística, mas uma arte descolonizada, porque eu já vi também muita artimanha do artista. Né? Quando a União Negra das Artes tentou introduzir a questão da majoração, começamos a ter, de repente, entidades artísticas que querem ter um ou dois negrinhos, né, para fazer, enfim, estou a utilizar esse termo, enfim, vocês percebem, para fazer de token, só para poder preencher e ter mais um pontinho. E depois metem lá dentro mais uma temática, etc. Mas não querem a transformação de fato. Não é? A arte precisa ser descolonizada da mesma forma que a academia. E cada vez mais estão a tentar despolitizar a arte negra. E se nós queremos fazer de fato alguma coisa com significado e que mude realidades, temos que pensar em que sítio também vamos. Na fruição artística. Estão a criar uma elite, da mesma forma como uma elite dentro da educação, uma elite de artistas negros, que têm um discurso bairros, mas não estão nos bairros. Têm um discurso na nossa gente, mas não estão lá. As batucadeiras nunca receberam nada, nenhuma coisa de artes, e elas pagam impostos, não é? Temos que ir a esses sítios, de fato. Temos que trabalhar com pessoas, como estás a dizer, esse Micar vai à escola, fora de portas. Temos que abrir as portas todas, né? Até bom ser que não nem sequer houvesse portas. E trazer pessoas que levantam, as empregadas domésticas, por exemplo, que tanto se fala, né? Continuam a fazer o mesmo percurso, mas não estão aqui, né? E se calhar tem alguns de vocês aqui. Eu não tenho empregado, as minhas tias e mãe também, a minha mãe mas enfim, alguns de vocês aqui terão empregadas domésticas, ou até já tiveram babás, né? Perguntar-se, né? Que tipo de relações a minha família teve com essa gente? Como é que eu posso mudar, né? E há uma coisa muito perigosa em Portugal, que é o racismo dos afetos, que é muito perigoso, porque quando tu és vens de uma situação colonizada, tu tens tanta carência de reconhecimento que qualquer migalha de reconhecimento tu vês como se fosse uma coisa divina, não é? É por isso que ouvimos muitas vezes cabo-verdianos, não é? A dizerem: os portugueses, o meu patrão, os meus patrões são muito simpáticos porque me deram aquele presente. Não. Eles querem o teu trabalho, deram-te aquela coisa, se calhar, porque querem que faças mais horas. Né? Temos que trabalhar muito nessa questão do racismo dos afetos, que se vê nessas relações de empregado-patroa, que se vê no Portugal dos pequenitos, quando os avózinhos, os tios, as madrinhas levam as criancinhas no domingo, né, para ir visitar aquilo. É nessas coisas mais ínfras, que entram logo no psicológico, que temos que trabalhar. E a arte é muito importante nisso, mas uma arte politizada, uma arte consciente e uma arte que está ligada com as comunidades. E ao falar nisso, muitas coisas surgirão, porque essa pergunta é preciso.
que seja feita em conjunto. Eu não tenho respostas, né? Tenho muitas reflexões e se calhar até falo mais às vezes. Mas é preciso que esse tipo de perguntas seja mesmo de fato uma coisa construída em conjunto, se calhar em pequenas comunidades, né? Para sermos mais eficazes. Porque não é fazer muita coisa. É possível fazer muita coisa, mas precisamos estar nos sítios certos, estar muito vigilantes, como a Iona estava a colocar, porque somos muito apropriáveis. Esses discursos são muito apropriáveis e pior, quando há uma situação material, porque precisamos comer, precisamos pagar as nossas casas, etc., às vezes, mesmo conscientes de estamos a ser apropriados, temos que ir a determinados sítios, né? Mesmo fazendo essas coisas em pequenos lugares, acho eu, estou a dispersar agora, mas já vou terminar, temos que pensar sempre no global, o sistema capitalista que nos faz, de novo, produtos. Né? Produtos. E como destruir isso? É uma eterna pergunta que não há resposta, mas acho que não haver resposta também nos faz pensar. Não sei se querem dizer, alguém mais quer dizer alguma coisa? Uma pergunta, um comentário? Eu só queria estarmos a falar de arte, se calhar não é preciso. Falar de arte, que é falar de arte, que é uma parte que me toca bastante, mas eu só queria falar também desta necessidade de se falar das colonizações não territoriais. E falávamos de cultura e dos danos colaterais das várias colonizações. Obviamente que eu vou falar da colonização cultural cigana, cujos corpos foram usados para essa engrenagem das invasões, das colonizações, e que neste momento nunca é, ou seja, não é sequer pensada nem mencionada também nesses processos coloniais e de como ainda sofre, principalmente a nível, e que título que foste ver, o espetáculo que dirigi, que tão bem expressa e todo o processo tão bem expressa essa colonização e aquela leitura de como quem capitaliza com quem capitaliza com o nosso produto cultural. E como também se tem que fazer esse repensamento sobre o extrativismo cultural que é feito connosco, quer com os afrodescendentes e, sobretudo, também com a cultura cigana, que não está a ocupar os seus espaços também e que é sempre vista como uma cultura de garagem, uma cultura espontânea, de música, sem que se faça uma leitura mais abrangente de toda a produção que não chega a ser feita, de toda a produção cultural que não chega a ser feita por estes membros por estes desmembrados destas colonizações não territoriais. O povo cigano em Portugal, como eu disse, os corpos das mulheres ciganas foram levadas como escravas sexuais para quando das invasões portuguesas, não chamam de descobrimentos. Nunca é mencionado, nem nas escolas. Alguém aqui tinha falado como é que se está a produzir conhecimento sobre. E este conhecimento tem que ser tão alargado às questões territoriais, obviamente, e depois a todas as sobrecolonizações que prevalecem até hoje e que não nos deixam produzir um país que tenha este processo de, efetivamente, de descolonizações, das várias descolonizações que nos permitam estar a ocupar os lugares e que tenhamos acesso a um ensino que não reproduz exatamente esses processos constantes de extrativismo, porque há um extrativismo cultural muito acentuado, porque as pessoas não nos dão ouvidos, que é diferente de ouvir, porque muitas pessoas podem nos ouvir, mas não nos dão ouvidos, mas insistem em serem ouvidos com as nossas causas, com as nossas culturas e, sobretudo, a serem eles os grandes a capitalizar com um produto que depois não tem continuidade, ou se tem uma continuidade, é uma continuidade que nos obriga a um sobre-esforço, uma autogestão de autorreparação. E estarmos sempre em processo de autorreparação, enquanto racializados, é um processo muito cansativo, é um processo que nos faz muitas vezes desistir.
Eu, por exemplo, e sem querer fazer disto uma pessoalização, não vou apresentar o meu espetáculo que eu dirigi, porque foi feita uma negociação, não contando com este espaço ou seja, eu fiz o contributo, fiz a co-direção e foi-me sugerida, por questões económicas, que eu não fosse, por exemplo, fazer uma nova apresentação em que vamos ter que retomar o processo, que já seria descartável a minha presença, porque não há dinheiro para pagar a todos. E os todos seria a parte mais fácil de descartar quem ofereceu a narrativa, quem discutiu a narrativa, quem tem o corpo a partir da narrativa e que depois não pode contar, não pode produzir a partir desse lugar sem ser dentro desta linguagem colonizada, que é colonizante. Alguém sempre nos dirige, alguém sempre nos medeia. E essa é só a deixa que eu queria dizer de encontro às palavras do Apolo e à parte do que se estava a falar aqui sobre a arte em Portugal. E a arte tem essa obrigação de fazer este amparo das várias descolonizações que Portugal tem que fazer para termos aqui uma funcionalidade clara e uma funcionalidade objetiva que toque a todos esses processos. Maria, tenho muita pena que estejas a passar por isso. Mesmo. Eu queria. Jamília Pereira de Almeida fala de uma coisa que é a restituição da interioridade, que é, no fundo, aquilo que chamamos autorreparação. Ela diz que a nossa interioridade nos foi roubada, não é? E nós sabemos que foi a muitos níveis, e que nós somos os únicos que nos podemos restaurar a esse nível. Só nós é que podemos fazer a nossa restituição da nossa interioridade, por paradoxal que pareça. E ela diz também que essa reparação da interioridade é feita através da arte. Ela acredita que só a arte é que tem essa capacidade. Uma arte, claro, consciente, etc. Eu aí atrevo-me, percebo o que ela está a dizer, e acho que sim, que a arte é um lugar de reparação por excelência. Mas eu atrevo-me a achar que todos os lugares são bons. Eu encontrei o meu na academia e no ativismo, de certa forma. Outros encontram noutros sítios diferentes. Todos os lugares são bons. Nós temos que estar em todo lado e podemos pôr os lugares, lá está, ao nosso serviço. Não é? Mesmo que para nós entrarmos a branquitude tenha que sair. Eu já não sei se alguém me fez uma pergunta ou não. E também gostava de saber se é para acabar. Pois. Estão a ver okay. que não é para eu ainda quer dizer mais uma coisinha. É para fechar mesmo. Eu já tinha mesmo a última palavra. Nós somos, tal como as questões do racismo, etc., essa questão das reparações também o que vai acontecer agora, fala-se disso desde há muito tempo atrás, mas nós estamos num novo momento dessa discussão. E o que vai acontecer, e pelo que o Paulo disse, e que já foi trazido aqui também, é que, atenção, que vai haver aqui disputa de narrativas e apropriações, não é? Da mesma maneira como há apropriações daquilo que a gente faz, como o Paulo colocou aqui, e no processo, tanto no processo criativo, como na academia, como no espaço público. O que é que está a acontecer? Há aqui um movimento para estabelecer como é que a gente vai ter essa conversa sobre racismo, desigualdades, etc. Então, portanto, aquilo que nós podemos colocar como nossa iniciativa, elas estão sendo
apropriadas dentro de pacotes, não é? Portanto, eu não posso achar que, não, eu vou propor àquela instituição que a gente tem que pesquisar sobre isto ou isto, aquilo. Não, aquela instituição vai recusar, depois pode até pegar na minha ideia e fazer um programa ao qual as nossas iniciativas têm que coincidir. Portanto, há aqui uma construção daquilo que deve ser falado em relação a estes assuntos. Portanto, novamente, estamos no capitalismo, portanto, é um campo, novamente, de construção de hierarquias de narrativas, não é? E acho que a gente tem que prestar atenção a isso também. Mas quando eu vi a Maria Gil, não poderia deixar de... Enfim, antes de ir para a Maria Gil, eu acho que uma palavra que resolveria ser na arte ou na academia é a cultura. Temos que reparar na cultura, né? A cultura, criar uma cultura antirracista. Eu vejo que eu considero a cultura como uma totalidade de tudo aquilo que nós fazemos, desde a gastronomia, a dança, o pensamento político, acadêmico, tudo isso faz parte da cultura, né? E essa cultura, enquanto uma coisa porosa a todos os públicos do mundo, como dizia a Aimé Césaire, e muito bem, uma cultura que proporciona a criação e surgimento de vida e que não mata outras vidas, né? E acho que as nossas culturas respectivas, cigana, negra, têm muito a dizer, muito em comum. A Vida Justa tem gritado na rua, muitas vezes em cabo-verdianos, no Está Junto, no Está Forte. Nós temos que fazer um outro passo, que é fazer isso em concreto. Desculpa, porque uma das formas de divisão, de destruir as nossas culturas há muito tempo é o dividir para reinar. É criar um conjunto de bantustões, né? Negros, ciganos, brasileiros, etc. Nós temos que mudar isso, fazer uma contra-narrativa disso. É preciso que as pessoas negras e ciganas, sobretudo, reconheçam, a questão de reconhecer também tem que dizer para nós, se reconhecem entre si, né? A força que nós temos em comum, porque há muito interesse em nos dividir através de várias formas, né? Temos que começar a criar os nossos próprios espaços, né? Fugir dos bantustões, criar um novo Julang, ou seja, novos quilombos, né? Onde só nós possamos de fato entrar, onde a branquitude não tem lugar, né? As pessoas racializadas precisam conversar entre elas e resolver um conjunto de problemas, porque a nossa força é muito grande neste país, onde estamos cada vez mais. Os nossos, ia dizer os nossos filhos, mas eu não tenho filhos, né? Os mais novos estão cada vez mais conscientes e estão cada vez mais interessados em seguir os passos dos pais, dos avós. Temos que criar esse quilombo, esse novo Julang, que é um termo cabo-verdiano para quilombo, para de fato mudarmos esse país. Porque essa palavra, no está junto, no está forte, não é uma mera retórica, não é um mero slogan. É uma informação muito potente e nós temos que traduzi-la na prática nos nossos dias. Obrigado. Muito obrigada. Eu quero juntar aos negros e aos ciganos os indígenas brasileiros, que não têm sido trazidos a esta discussão, não sei porquê. Mas a verdade é que ainda não foram referidos em lado nenhum, nem convidados para lado nenhum, nem presentes em nenhuma discussão, quando a dívida portuguesa perante os povos indígenas brasileiros é incomensurável. Mas pronto, queria agradecer em nome do SOS Racismo à Casa Comum. É só, não é, Joana? Sim. Que horror! Queria agradecer também a vossa presença e, pela minha parte, também obrigada aos meus camaradas do SOS e da MICAR. Viva a Palestina! Palestina livre!
sabe, tem cara. Não, amigo, engana-se na casa dele. Cada coisa na casa dele. Um vídeo na casa dele, e apoia a casa dele. Não, por acaso, eu não fiquei aqui para ver o vídeo. Não sei se é não. Eu passo a trás da estás a pintar o teu blog. Foi fora. Olha, foi a ver não, está tudo assim. Mas foi muito bom. Por acaso, uma vez uma amiga de meu, minha filha que eu podia vir. Nem que eu sabia, mas era Gabriel. E entra-se com uma dirigida e palestina. E partilha, então entra e começa esse racismo, e a pessoa curte um casamento. Nem que eu é tipo, o que é que será debater para a filha? Depois, quando ninguém se vai falar, foi Cabo Verde, mas foi bom. Não tem essa perfeição e pessoas mais fechadas. Não, dessa forma que eu penso. Tem tendência de fechar.